Olá, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou eu, novamente, em cumprimento até aquela promessa, né? Aquele compromisso que mantive de postar pelo menos mais 2 vídeos, e se possível 3, né? Eu estou aqui novamente para postar esse vídeo. Quero esclarecer para vocês que a minha situação, a minha condição é apenas de um comentador. Eu estou comentando situações, mas eu quero dizer para vocês que isso não me impede de dizer a minha origem, a minha formação, né? Eu sou pastor batista desde 1998, né? Eu tenho já um certo trânsito, né? Aliás, uma trajetória na minha vida de crente, de ministro da palavra, e não estranhem vocês por estar falando acerca de situações como questões políticas e essas questões mais urgentes que têm acontecido agora, tipo essas que a gente tem comentado aqui, que tem relação com as redes sociais, né, e com a questão do nazismo, do fascismo também, que a gente não pode esquecer disso, né, e de todas esses desdobramentos da vida pública e política, né, porque não adianta, apesar de você ter a sua religiosidade, você dizer, professar a sua fé publicamente, mas todas essas situações, né, esses assentos que acontecem na vida pública e política do país, elas efetivamente, elas com certeza, de alguma maneira, elas interferem na vida das igrejas, na vida da sua membresia, né? E principalmente essa questão de natureza pastoral, né? Eu queria até acentuar esta situação, porque, por mais que esses comentários sejam acerca de questões políticas, questões da vida pública brasileira, né, há uma perspectiva subjacente a isso, que é um olhar de quem está de dentro da igreja, ou seja, usando aquela expressão barthiana, intramuros ecclesia, ou seja, de quem está dentro dos muros da igreja, mas que está olhando com determinada atenção para tudo que está acontecendo muros ecclesia, tá? Então eu preciso também acentuar, né, e de alguma maneira, né, deixar isso bem claro. É uma perspectiva minha acerca da vida pública e política, acerca das informações que estão correndo aí fora, mas que tem esse olhar também de dentro para fora, tá? Da igreja, né, para fora. Então eu queria deixar isso bastante claro, né, de uma forma um pouco mais esclarecida para vocês. A outra questão que eu quero acentuar, chamar a atenção de vocês acerca do nazismo, olha aí, a gente falou novamente essa questão do nazismo, é que, e eu até fiz questão de falar dessa minha formação, né, religiosa, né, desse meu lado religioso e de ministro da palavra. Eu vou usar um exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor que nem está mais entre nós, e alguém fez uma pergunta para ele, foi até na época, era uma pergunta que era um programa de rádio, e veio essa pergunta e ele respondeu, né? E ele estava dizendo, porque era uma questão relativa ao Antigo Testamento, né? E ele dizendo que não existe maior autoridade no Antigo Testamento do que o próprio judeu, né? A familiaridade com a língua, com o hebraico, com o aramaico, né? Então esse pastor basicamente respondeu a essa pergunta dizendo que a maior autoridade em relação ao Antigo Testamento, com relação à Bíblia, né? Ou Taná, como é chamado o texto hebraico do Antigo Testamento, são os judeus. Eles são a maior autoridade. E eu queria pegar esse detalhe, né, dessa fala desse pastor como uma resposta a um ouvinte
né, do seu programa de rádio, para fazer um contraponto, né, acerca dessas discussões, e essa questão da liberdade, né, de se dar liberdade para um partido nazista ter também seu registro como partido, né, e participar, pleitear cargos, né, a questão do legislativo e tudo mais. Eu queria chamar a atenção disso pelo seguinte: quando você fala de nazismo, e é uma pergunta que eu faço, que eu já me encarrego também de responder, quando você quer falar de nazismo, você tem que entender que a maior autoridade em nazismo, quem seria essa autoridade em nazismo? A maior autoridade em nazismo, que a gente conhece e deve reconhecer, é o povo alemão e, por extensão, o próprio governo alemão. Não tem discussão. A maior autoridade em nazismo é o povo alemão, por extensão, o governo alemão. E no pós-guerra, preste atenção, no pós-guerra, eu não me lembro, eu não conheço nenhum governo que se instalou desde a época da Alemanha, né, que a Alemanha ficou durante algum tempo, muito tempo, por causa dessa questão da Guerra Fria, a Alemanha ficou dividida praticamente em dois. Tanto que você tinha assim, a antiga capital da Alemanha, chamada Alemanha Ocidental, era Bonn, né? Era Bonn o nome dessa capital. E Berlim, por exemplo, era dividido ao meio, né? Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Isso foi o resquício do pós-guerra e que depois virou essa tal de Guerra Fria, né? Então, mesmo nesse período, né, que havia liberdade na tal da Alemanha Ocidental, cuja capital era Bonn, nunca houve nenhum tipo de... Eu não me lembro de alguma intenção dos governos que sucederam durante o período em que prevaleceu essa divisão entre as duas Alemanhas, nenhum governo que quisesse legalizar um partido nazista. Nunca, jamais isso aconteceu. Tá? Então, o nazismo na Alemanha é crime. É crime. E o alemão sabe muito bem por que é crime nazismo na Alemanha. A gente não tem que discutir isso. Quem sabe com extrema propriedade o dano, né, o caos que esse regime político provocou ao seu povo, né, sabe muito bem que se isso volta a repetir, tem todos os instrumentos legais para não deixar que um partido como esse volte novamente a ter vida, né, no seio da sua sociedade, porque sabe os males que isso já provocou e não quer que a história, né, se repita. Então a gente precisa entender isso. Bom, se lá é crime, eu vou ficar preocupado, né? Como aconteceu aí. Porque lá nos Estados Unidos tudo é livre, lá tem partido nazista, lá tem isso, tem aquilo. Problema dos Estados Unidos. Eu não tenho que ficar achando porque nos Estados Unidos tem esse tipo de liberdade que eu tenho que colocar, que eu tenho que seguir esses mesmos parâmetros de liberdade que existe na sociedade americana e colocar aqui no Brasil, colocar aqui no nosso país. Então não adianta essa discussão. É crime, tá? E qualquer um que faça apologia desse tipo de ideologia ou seja a favor da implantação de um partido como esse, deve ser tido como criminoso e deve responder pela lei. E aqui no Brasil é crime também. Então não queiram mudar a lei, não queiram distorcer a lei, porque lá nos Estados Unidos existe liberdade e a liberdade é para todos. Tá? Aqui também tem liberdade, mas é crime aqui, então tem que respeitar a lei, e fazer apologia de nazismo é cometer crime. Isso que precisa ficar claro, né? Então, essa discussão acerca da legalidade, da legalização ou não de um partido como o partido nazista, isso tem que estar sempre fora de questão. Isso não se discute, não se deve discutir. A primeira coisa
A primeira coisa, se aqueles deputados, até essa moça aí, que é deputada também, né, com aquele olhar, com aquela fala tão cândida, né, muito prendada, uma menina prendada, venceu na vida, veio de baixo e tal, a primeira coisa que ela e aquele deputado, para não serem também colocados para discussão e serem questionados até mesmo no mandato político que eles têm, que eles são deputados eleitos pelo povo, a primeira atitude que eles deveriam fazer quando esse rapaz fala que o nazismo deveria ser um partido político liberado como um partido político, a primeira atitude que esses dois deputados deveriam efetivamente fazer é se levantar da mesa e dizer, com esse tipo de discurso, com esse tipo de argumento não há discussão. Com esse tipo de discurso, com esse tipo de argumento não há discussão. Tá? Então, a gente precisa pensar, refletir, entender, né? E ter consciência disso. Se é crime na Alemanha, tá? O país onde o nascedouro desse câncer que provocou tanta morte, que provocou tanta dor na vida das pessoas e dos seres humanos, né? Se na Alemanha esse tipo de pensamento, esse tipo de regime e esse tipo de partido não pode existir, tá? E qualquer um que faça apologia de nazismo na Alemanha vai sim para a cadeia, porque isso é proibido, por que aqui isso deve ser liberado? Então a gente precisa, porque eles são sim a maior autoridade, eles são a maior autoridade em nazismo, eles sabem muito bem o que isso provocou de dano à sua sociedade, a seu povo e àquele país. Então a gente precisa tomar consciência disso, é a primeira coisa. E eu também agora preciso chamar a atenção de uma outra situação. A gente fala muito de nazismo, mas não falamos absolutamente nada sobre fascismo. Tá? E a gente precisa também pensar sobre essa questão do fascismo. Mas eu não vou falar absolutamente nada sobre o fascismo, não. Eu vou apenas indicar para vocês, porque da mesma forma, o mesmo raciocínio que eu usei para o nazismo, que segundo o povo alemão isso é um crime, que isso não pode voltar no meio da sua sociedade, eu queria chamar a atenção para o fascismo e dizer o seguinte: quem são as maiores autoridades para falar acerca do fascismo, se não o povo italiano, se não os antropólogos, os sociólogos e todos aqueles italianos, né? Italianos, que viveram, que vivenciaram, que tiveram seus parentes envolvidos, né? Seus parentes ou ascendentes envolvidos de uma forma direta ou indireta, né, nos debates, nas questões relativas ao surgimento, à ascensão, ao surgimento e ascensão do fascismo na Itália, né? A gente precisa pensar, as maiores autoridades são essas pessoas. Então, por isso que eu quero indicar, se você tem acesso à internet, você pode procurar um texto de um grande intelectual italiano morto, né? Já não está mais entre nós, parece que, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 anos que ele faleceu, chamado Umberto Eco. E você leia como o fascismo ele se escamoteia, mas ele dá sempre indícios de que tem esse DNA fascista, quando ele começa a mostrar algumas características, né? Então você precisa ler um texto de Umberto Eco chamado Humberto Eco chamado Urfascismo. Urfascismo. Essa é a indicação que eu faço e que provavelmente a gente ainda vai conversar sobre essa questão do fascismo eventualmente mais à frente. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado.